Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Essas palavras que São Paulo relata tão bem devem adentrar o nosso coração de uma maneira tão especial, de uma maneira ardente, de uma maneira que ao mesmo tempo seja inexplicável nós conseguirmos medir o tamanho da força dessa palavra que chega à nossa alma, no mais íntimo dela, que deve tirar de nós toda a escuridão, que deve tirar de nós toda a preocupação, toda a ansiedade, deve vencer todos esses caracteres, toda a nossa mentalidade, todos os nossos pensamentos negativos, toda a nossa distância de Deus. É essa palavra que deve nos puxar desse fundo do poço e nos trazer novamente a realidade do amor a Deus, que deve nos despertar, que deve abrir os nossos olhos, que deve romper toda a surdez dos nossos ouvidos, porque esse deve ser o efeito da palavra de Deus. Irmãos, busquemos o conforto, busquemos a resposta que tanto procuramos nas nossas orações na palavra de Deus. Nessa palavra que está sempre aí para nós. Basta um pequeno momento do nosso dia para nós pegarmos alguns minutos e lermos um pouco das Sagradas Escrituras para nós vermos o quanto Deus fala claramente conosco e nos dá respostas diárias sobre o que nós rezamos, sobre aquilo que nós clamamos. São Paulo, nesse relato de Hebreus, no capítulo todo inteiro, 11, vai falar da força da fé. Nos relata quais foram os frutos da fé ao longo de toda a Sagrada Escritura. Cita alguns exemplos, porque acaba não citando todos, porque ele mesmo diz que demoraria a colocar tudo aquilo que é o efeito da fé na vida dos profetas, na vida dos grandes homens e mulheres de Deus que experimentaram essa coragem. E no versículo 1, ele relata muito bem, falando que a fé é a certeza daquilo que pedimos, é crer sem ver e ter a certeza que receberemos, sem colocar empecilhos a Deus, por mais difícil que seja, por mais complicado que as coisas possam ficar. É nós entendermos que nós entregamos a nossa vida a Deus, que nós nos colocamos na vontade de Deus, e é Ele que guia os nossos passos, é Ele que nos comanda, é Ele quem olha para nós e sabe tudo o que nos acontece, tudo o que está à nossa volta. Tudo passa a ter um propósito a partir do momento que nos entregamos a Deus. A dor, o sofrimento, a alegria, a felicidade, o choro, o sorriso. Tudo tem um propósito. Assim, não nos esqueçamos que o principal propósito de Deus para a nossa vida é a salvação da nossa alma. É salvar a nossa alma, nos dar o céu, nos dar o paraíso. Então esse propósito primário é de salvação. Não nos esqueçamos disso. Isso deve estar bem centralizado e de uma maneira bem definida esse objetivo que o Senhor Jesus tem, que nós temos de sermos salvos por Ele. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz do Senhor vazia, porque ressuscitou, e nós possamos ali imaginar com a nossa mente, por ajuda do Espírito Santo, as marcas dos pregos, enfim, tudo aquilo que foi apresentado no madeiro da cruz. E nós podemos ver naqueles pequenos relatos, requisitos, na cruz de Cristo mesmo, o quanto esse Jesus nos ama, o quanto se entregou e continua a se entregar por amor a nós. E nem de uma maneira multidão, mas eu tenho certeza que essa palavra entra no teu coração de uma maneira única. Você não sente que Deus tem te olhado assim
a multidão, mas você tem a plena certeza de que o Senhor te olha de uma maneira única, de que o Senhor está olhando exatamente nesse momento para você, amando você, se entregando novamente, sem ao menos você perceber, muitas vezes pelo seu próprio inconsciente, você nem percebe as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Porque essa guerra da nossa mentalidade contra nós mesmos e contra as potências do inferno são muito fortes. São guerras que são travadas, mas não nos deixamos vencer. A esperança deve ser sustentada pela força da oração. E como diz São Padre Pio, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Permaneçamos em oração, porque um homem que ora, uma mulher que ora, uma pessoa definida como alguém que reza, é próximo de Deus e faz com que o coração de Deus seja aberto e assim possa receber tantas graças, tantos milagres, tantos impossíveis. Façamos, irmãos, essa reflexão de podermos olhar para a cruz, ao menos por um tempo do nosso dia, e podermos enxergar aquelas marcas. E assim tentarmos contemplar de uma forma forte aquele mistério de amor tão forte, tão profundo, e entendermos que a nossa vida é mais valiosa do que nós nunca vamos conseguir imaginar para Deus. Porque somos a criação de Deus, a divindade de Deus, a semelhança de Deus. E é esse amor que deve nos fazer nos sentir abrasados, deve dar um impulso para o nosso ide, a caminho dele mesmo, e entendermos que é o Senhor o nosso tudo. Assim, a nossa oração começa a ser transformada a um pedido a Deus de nos desapegarmos deste mundo, desapegarmos de nós mesmos. E assim fazermos, sobretudo, a sua vontade, não termos medo de caminharmos em direção ao caminho de ser pequeno, caminharmos em direção a caminho da humildade, de pequenos gestos, de silêncio, de escondimento, como Nossa Senhora foi, como os santos caminharam. E foram esses que adentraram nesse amor tão profundo, que obtiveram tantos frutos, como diz São Paulo tão claramente para nós. Porque esse é o segredo, esses são os frutos da fé, ser atendido por Deus, ser ouvido por Deus e contemplar, poder ver a beleza da ação de Deus, ainda que demore, ainda que Deus tarde. Mas não falha, não nos deixa falando sozinho, não nos abandona, está sempre conosco. Talvez Naamã, por suas lepras, tão triste, tão abatido, depressivo, aniquilado, anulado das pessoas, estava ali para baixo, mas não foi esquecido por Deus através da vida do profeta. E essa cruz que ganha mais força ainda de nós ainda podermos entender, pela força daquelas marcas, entender que o homem, Deus, ressuscitou, venceu a morte, nos deu a garantia de que não tem nada que Deus não possa fazer na minha e na sua vida. Nos deu a garantia clara de que não existe nenhum impossível que Deus não possa fazer na sua história. E diante de tantos impossíveis que talvez você esteja vivendo na sua vida, declare: Senhor, eu quero ser o seu milagre. Eu quero ser um testemunho vivo do que a tua graça é capaz de fazer, Senhor, na vida de alguém que se entrega a ti, de alguém que se dá por completo a vós, Senhor. Talvez mascaramos na nossa vocação, onde somos vistos pelos irmãos, a nossa entrega a Deus. Só que nós não podemos enganar a Deus. Enganamos aos irmãos, mas não a Deus. Enganamos a nossa comunidade, enganamos a nossa missão, as nossas pastorais, a nossa paróquia. Mas a Deus não. Mas na nossa intimidade, na nossa vida particular com o Senhor, mostramos se de fato
Nossa vida foi entregue a Ele, nossa vida foi dada a Ele. Que essa palavra possa cativar seu coração, possa te tirar dessas trevas, possa te tirar dessa escuridão, te chamar para fora, poder fazer com que você volte a olhar para o Senhor. E não estou falando com pessoas aqui distantes, pessoas que abandonaram a Deus, mas pessoas que talvez relaxaram na oração, pessoas que não têm orado, não têm encontrado forças. A sua força é Jesus Cristo. E quanto mais você fica abatido, querendo ou não, as forças do mal não colaboram para que você melhore, mas vão fazer com que cada vez mais você se distancie, te apresentando situações, te dando condições de preguiça, de desânimo, de abatimento, mas é nesse momento que a tua oração deve subir aos céus. Neste momento. Que a luz do Cristo possa dissipar, possa clarear toda a escuridão que possa existir dentro de nós e que possamos escutar esse Deus tão extraordinário, tão maravilhoso, tão bendito, nosso Senhor, que nos escuta, nos chamar para fora de si mesmo e cumprirmos sua vontade. Por tuas chagas, Senhor, por tuas chagas.